A todos os amados irmãos, boa noite a todos os meus queridos que têm acompanhado os nossos devocionais aqui todos os dias. Mais uma vez estamos aqui ao vivo com a nossa live, transmitindo um pouquinho da palavra de Deus aos corações. Eu espero que você tenha tido um bom dia, tenha passado bem de ontem para hoje, se é que você esteve ontem, na nossa transmissão. A grande verdade é que muitas pessoas têm nos dado a honra, o privilégio de acompanhar as nossas transmissões. Que Deus possa estar abençoando o seu coração, a sua vida de uma maneira muito especial, grandemente. Então estamos mais uma vez aqui nesse dia 26 de junho do ano de 2020. Você deixa o seu boa noite ali, fique à vontade também, se quiser até deixar uma palavra assim, um pedido de oração, nós queremos também orar por você. Os nossos devocionais, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, eles são bem objetivos, com o propósito de pegar uma porção da palavra de Deus, fazermos a avaliação do seu contexto e aplicá-la para o nosso coração, de uma maneira assim, de uma maneira muito especial, para que você, crente, possa ser fortalecido e que também aquele que não é um crente ainda, você que está me ouvindo, se ainda não entregou sua vida a Cristo, que você possa entender a palavra, certo? E tomar um passo de fé e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Muito obrigado a todos os irmãos que têm então já comparecido aqui, e eu gostaria de incentivar você, tá bom? Convidar você a compartilhar a nossa transmissão, porque como eu sempre tenho dito, através do compartilhamento nós podemos multiplicar o nosso alcance, e o número de pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho vai ser assim ainda muito maior. Então vá no seu smartphone ou no seu computador, na sua própria página, ali onde você está assistindo a nossa transmissão, e clique em compartilhar. E assim nós podemos juntos somar forças com o objetivo de alcançar o maior número de almas possíveis. Tá bom? Muito bem. Hoje à noite, então, eu quero levar você a abrir sua Bíblia comigo ou acompanhar o texto bíblico em Mateus, capítulo 6, versículo de número 11. Mateus, capítulo 6, versículo de número 11. Antes, vamos orar. Pai, obrigado por este momento. O Senhor sabe o quanto eu preciso de Ti, e que o Senhor use a minha vida de uma maneira que possa ser uma bênção em cada coração. Principalmente a Sua palavra, Pai, transmitida através da minha voz, através da minha fala, através da minha vida. Por favor, usa, meu Pai, perdoe os nossos pecados e alcance cada lar, cada vida, cada coração nesta hora, neste momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 6, versículo de número 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ali o Senhor Jesus Cristo continua fazendo aquilo que nós conhecemos, o seu ensino, a sua lição sobre a oração. O Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar. Que aula formidável essa, né? Por isso, por conta disso, e principalmente nesta porção do versículo 11, hoje à noite eu quero falar sobre o pão de cada dia. O pão de cada dia. Você já parou para perceber quantas e quantas vezes na Bíblia é mencionado a palavra pão? E de uma maneira ainda mais especial, trazendo um pouquinho mais de reflexão, eu gostaria que você pensasse quantas vezes o Senhor Jesus Cristo ele esteve envolvido com o pão, ou os pães na Bíblia. Bem, de uma maneira muito grande, impactante, nós já vemos que ele realizou duas multiplicações, as multiplicações dos pães e dos peixes, certo? Então, quando nós vemos a palavra pão sendo trazida na Bíblia, literalmente nós vemos um momento de alimentação, é óbvio, um momento em que precisava ser trazido alguma coisa para comer. Então, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
Então o Senhor Jesus Cristo, ele se preocupava com as pessoas se alimentando e ele, muitas vezes, ele então alimentava as pessoas. Jesus não gostava de ter gente passando fome perto dele. Eu creio que esta compaixão, este peso que Jesus tinha no coração, nós também devemos ter, não é verdade? Não podemos assim ter assim uma omissão, uma indiferença para com aquele que está com fome. E se podemos ajudar, devemos ajudar e fazer alguma coisa por estas pessoas. Então o Senhor Jesus Cristo, ele, a sua vida, o seu ministério terreno é repleto de ensinamentos envolvendo pães. Tá? Eu me lembro certa feita que o Senhor Jesus Cristo, ele depois de ter ressuscitado, o Senhor Jesus Cristo viu que os seus discípulos estavam pescando e o Senhor Jesus, ali na beira da praia, ele preparou um peixe assado e também alguns pãezinhos ali para que os seus discípulos pudessem comer. A própria ceia do Senhor, nós vemos ali o pão sendo trazido, né? E a palavra de Deus ali nos mostra que o Senhor Jesus faz a citação: este é o meu corpo partido por vós, trazendo uma citação, uma ilustração sobre realmente aquilo que haveria de acontecer com ele na cruz do Calvário. Então, Jesus e pães, ou o pão, eles são sempre assim, de certa forma, muito mencionados na Bíblia. E por incrível que pareça, isso não foi diferente quando ele ensina os seus discípulos a orar. E depois, de certa forma, ali na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, na oração que ele ensina, dirigir a Deus a honra e a glória: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Né? Depois do Senhor Jesus, de certa forma, parece que na sua oração, ele engrandecer o nome de Deus, a primeira coisa que ele cita é o pão. E ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá. Afinal, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina com esta citação? Né? Claro que já como introdução nós podemos ver que o Senhor Jesus está ensinando sobre suprimento, né? Como Deus, ele é maravilhoso no suprimento para as nossas vidas. E é por isso que todas as vezes que nós vamos comer, nós oramos agradecendo a Deus. E muito mais, né, do que agradecer ao Senhor Deus, temos que entender que realmente Deus, ele supre as nossas necessidades. Sem ele nós não teríamos nada, não é mesmo? Então temos que ter esse reconhecimento em gratidão. Agora, eu quero ir um pouquinho mais longe no ensinamento hoje, porque onde eu quero chegar no nosso devocional é que eu quero fazer assim, de certa forma, um paralelo, uma comparação entre a oração do Senhor Jesus, o suprimento de Deus nas nossas vidas através do pão de cada dia, e aquilo também que o Senhor Jesus é para nós, certo? Porque o Senhor Jesus, ele é também para nós o pão de cada dia. O Senhor Jesus também na Bíblia, ele mesmo, ele mencionou e ele falou algo relacionado a ele e o pão. Então hoje nós vamos fazer um paralelo. Os minutos do devocional são curtos, mas nós vamos fazer um paralelo sobre a oração do Pai Nosso, a citação do pão de cada dia, com aquilo que Jesus Cristo também é para todo aquele que já tem a fé nele, aquele que já é um crente no Senhor. Então hoje à noite eu ensino a você, no nosso devocional, sobre a oração do Pai Nosso. O que é que nós podemos aprender sobre isso? Em primeiro lugar, na oração do Pai Nosso, e o paralelo com o ministério do Senhor Jesus Cristo, nós vemos a citação da oração. A citação do Senhor Jesus, e hoje trazendo a homilética, sempre, né, dentro do hábito, né, do costume, como você sempre acompanha as nossas transmissões, hoje nós vamos andar um pouquinho de marcha reta, tá bom? No versículo. Nós vamos começar ali de trás para frente. Então, no final do versículo, Mateus capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz: o pão nosso de cada dia, e diz a Bíblia, nos dá hoje. Em primeiro lugar, então, nós vemos a citação da oração. Como eu disse na introdução, afinal, por que o Senhor Jesus menciona o pão na sua oração? Veja que, com destaque, apenas num pequenino trecho,
Mas veja você que com destaque a Bíblia então nos fala: o pão nosso nos dá hoje. Então, em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para a expressão nos dá. Quem que nos dá o pão? É Deus. É Deus que supre as nossas necessidades. Então, não é maravilhoso saber que tem um Deus que cuida de nós, irmãos? Não é maravilhoso isso? Não é verdade? Você, com certeza, tem aqui muitas pessoas que estão nos assistindo. Uma grande maioria das pessoas que nos assistem já são pais, mães. Mas eu quero pegar principalmente essa figura, né, daqueles que são pais. Seja sincero, a maior alegria sua, pai, mãe, não é suprir a necessidade do seu filho, dos seus filhos, não é mesmo? Então é uma alegria quando a gente pode suprir, né, aquilo que realmente eles precisam. Então Jesus está falando: Pai, o pão nosso nos dá. É o Senhor que nos dá, certo? E outra coisa também que ele diz, ele fala, nos dá hoje. Quer dizer, dia a dia, o cuidado de Deus para conosco, dia a dia. Hoje o Senhor nos dá o pão. Amanhã o Senhor vai suprir as nossas necessidades e vai colocar o pão sobre a nossa mesa. Sabe, irmãos, é uma coisa tão simples, mas nós temos que aprender realmente a ver Deus nas coisas simples. E eu creio que um pecado que nós podemos cometer de maneira até sem pensar, é que a gente até ora, mas realmente nós não estamos colocando aquela consideração como deveríamos colocar na nossa oração. Senhor, obrigado pelo pão. Senhor, obrigado pelo ar que estou respirando. Senhor, obrigado pela saúde que o Senhor me deu hoje. Senhor, obrigado pela proteção, o teu cuidado. Sabe, irmãos, precisamos citar Deus nas coisas simples, certo? Senhor, obrigado, eu saí de carro, eu voltei, nada aconteceu. Senhor, obrigado, eu estou aqui em casa com o meu marido, a minha esposa, a minha família. Senhor, obrigado, nós estamos nesse isolamento, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cita na oração, o Senhor Jesus Cristo cita na oração, a coisa talvez mais simples do mundo, que é o pão sobre a mesa. Nos dá hoje. E também, já que nós estamos fazendo um paralelo a Cristo, não podemos nos esquecer que quem nos deu Jesus Cristo também foi Deus. O pão dado para nós foi Deus que deu para nós, Jesus Cristo. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos entender que, amém, graças a Deus pelo pão sobre a mesa, mas muito mais do que o pão, o suprimento que a gente tem, as nossas necessidades desse mundo, muito mais do que isso, o que nós precisamos é de Jesus Cristo. O que nós precisamos, conforme Mateus 4:4, é a palavra de Deus. A palavra é aquilo que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. O Senhor Jesus está na palavra, então nós precisamos dele. Muito bem, então em primeiro lugar nós vimos a citação que Jesus faz na oração. Eu ia fazer isso, eu acabei me esquecendo, quero pedir perdão por uns 2, 3 minutos de atraso. Hoje foi um dia bem apertado, mas vamos tentar acabar no horário certo. Em segundo lugar, na oração do Pai Nosso e a citação sobre o pão sendo dado, nós vemos a relação antes também da satisfação. A Bíblia nos fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. De cada dia. Essa expressão cada dia também é importante, porque uma coisa que é fato é que a alimentação, o pão sendo citado aqui, é uma coisa que a gente tem então de uma maneira diária, não é verdade? E eu creio assim que a maioria dos seres humanos, de uma maneira geral, ele tem pelo menos 3 refeições por dia, não é mesmo? Então, pense nisso, né? Alguns até mais. Eu acho que nessa época de isolamento a gente está tendo até mais, a gente até come mais, estamos toda hora na geladeira, né? Porque a gente está em casa, então a gente vai visitar a geladeira toda hora. Tem gente que está engordando nesse isolamento, né? Mas onde eu quero chegar é o quê? A questão de cada dia ter o pão sobre a mesa, cada dia, mostra então que nós temos então um relacionamento com o quê? Com a satisfação do comer. Nós temos um relacionamento com a própria alimentação.
Então, nós vemos diante disso também essa relação antes da satisfação, querendo dizer assim que o nosso relacionamento com Cristo e com Deus é muito mais importante do que o nosso relacionamento com os prazeres desse mundo, seja a alimentação, seja qual for. Veja o que diz a Bíblia em João 6,50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Então veja que a Bíblia diz que Jesus, o pão, o verbo se fez carne e habitou entre nós, este pão desceu do céu, para que nós pudéssemos então ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E a grande verdade é que Jesus, depois ele morreu e ele subiu ao céu. Jesus fisicamente não está mais no meio de nós, mas nós ainda podemos ter um relacionamento com ele quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador pessoal. Eu creio que com certeza há pessoas que estão ouvindo as nossas transmissões, mas ainda não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. São pessoas que acreditam em Deus, têm uma Bíblia na sua casa, rezam ou até mesmo oram. Mas se você não entregar sua vida a Cristo, não reconhecer que é um pecador e sem a obra da cruz de Cristo, não vai poder ir para o céu. Se não reconhecer a sua condição de perdido, de que precisa de Cristo, precisa se alimentar deste pão, precisa ir a Ele, você estará perdido. Você na verdade não estará, você está. Existe um folheto bem interessante que certa vez eu vi, que dizia assim, né, na sua capa: o que um homem precisa fazer para ir para o inferno? E quando ele abria, o folheto estava em branco. Queria dizer o quê? A pessoa não precisa fazer nada, né? A pessoa já está condenado ao inferno. A Bíblia nos fala: em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então é isso. Em segundo lugar, então, nós vemos a relação antes da satisfação. Então, de certa maneira, o que a Bíblia ensina é que, é claro, temos que agradecer pelo pão de cada dia. É claro, nós temos que pedir para que Deus supra as nossas necessidades. Mas muito mais do que necessidades físicas, Deus nos ensina na sua palavra que em Jesus Ele quer suprir as nossas necessidades espirituais. A Bíblia nos fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E isso se aplica para nós, então, em todos os sentidos. Você já pensou, o que adianta um homem comer nos melhores restaurantes, você falar para mim que a sua geladeira hoje à noite está no congelador, tem carne congelada, tem bons refrigerantes ali, tem bastante leite na despensa, tem tudo do bom e do melhor para a sua família. Mas e o pão da vida? Você já tem? Os seus filhos já são crentes? Você já é um salvo em Cristo Jesus? Último lugar, a oração, a citação na oração, a relação antes da satisfação. Em terceiro lugar, nós vemos a salvação na ilustração, porque a Bíblia nos fala, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é maravilhoso, então, Jesus falar assim sobre um pão que é nosso? Não é verdade? O pão sobre a mesa, ele é nosso. Então, ninguém está comendo comida emprestada, não é verdade? É um pão que Deus supre. Ele nos deu para nos alimentar dele. Então, quando nós olhamos para a nossa mesa, nós vemos: puxa, Deus tem me dado o alimento, Deus tem me dado a comida. Aonde nós podemos aplicar isso para o ministério do Senhor Jesus Cristo? João 6,35 diz, 6,35, e Jesus lhes disse, preste atenção nesse versículo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Oh, glória a Deus! Que grande bênção! Porque nós vemos então, em terceiro lugar, a salvação nessa ilustração. Não é à toa, irmãos, é óbvio, não é à toa que Jesus menciona aqui: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Claro que ele estava ensinando a importância de reconhecermos o suprimento de Deus e sermos gratos pelo suprimento a cada dia. Claro que o Senhor Jesus também estava ensinando os seus discípulos que sairiam pelo mundo para pregar o Evangelho, que deveriam confiar no suprimento do Senhor. Mas também o Senhor Jesus Cristo, nas entrelinhas dos seus discursos, ele sempre ensinou que ele era o principal alimento do crente, dos seus discípulos.
Ele disse: eu sou o pão da vida. O pão da vida. E é maravilhoso, porque a palavra de Deus nos fala: quem vinha a mim jamais terá fome. Por isso que a salvação em Cristo ela é perfeita e ela é completa. Nós não precisamos de religião para sermos salvos. Nós não precisamos de batismo para sermos salvos. Nós não precisamos de obras para sermos salvos. Não, nós não precisamos de nada disso. Porque Jesus, não é a Igreja Batista que disse, ou qualquer outra denominação, Jesus disse: quem vem a mim jamais terá fome. Quem se alimentar de mim, o pão da vida, jamais terá fome. Quem beber desta água jamais terá sede. Então é uma salvação magnífica nesta ilustração. O pão nosso. Eu pergunto a você: Jesus já é o teu pão? Você já foi até ele e pediu para ele te salvar? Faça isso agora em oração. João 6,35, mais uma vez eu digo: eu sou o pão da vida, disse o Senhor Jesus Cristo. Eu termino o nosso devocional hoje com uma importante indagação. O que pensamos quando vemos o pão sobre a mesa? Realmente, você talvez daqui a pouco ainda vai jantar, talvez já jantou, você amanhã vai tomar o seu café da manhã, seja qual for a alimentação, o que é que nós pensamos quando nós vemos o suprimento na nossa mesa, bem nas nossas mãos? Jesus disse na oração que ele ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, amém por isso. Que Deus nos dê sempre a gratidão e que possamos sempre entender que tudo, que nem diz aquele cântico, tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti. Quem há semelhante a ti? Então, tudo vem de ti. Mas também, maravilhoso ver na palavra que muito mais do que o suprimento nas nossas mesas, que é algo maravilhoso, mais maravilhoso ainda é o suprimento de Deus. Jesus Cristo, o pão vivo que um dia desceu do céu. O que pensamos quando vemos o pão sobre as nossas mesas? Você já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Disse ele: eu sou o pão da vida. Amém por isso. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo nosso devocional hoje. A ti toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, porque não somos merecedores deste alimento tão maravilhoso, Jesus Cristo. Mas um dia o Senhor nos deu ele de presente. O Senhor nos ofereceu este prato, pão vivo. E obrigado, Senhor, porque o dia que eu me alimentei dele, eu nunca mais tive fome. Ó Senhor, obrigado. Supriu toda a minha necessidade de salvação. E que esta oração outros possam fazer também. E se alguém não pode, que vá até Cristo agora em oração. Pai, esta é o meu desejo. Eu te peço isso humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, estamos terminando a nossa transmissão. Se você, dentro de tudo aquilo que foi falado, precisa de ajuda, eu estou disposto a ajudar você na minha própria página do Facebook, na conversa no privado. Tá bom? Será uma alegria ajudar você, se você não tem certeza de salvação e de vida eterna em Jesus Cristo. Amanhã temos um encontro marcado às 20 horas para mais um devocional, tá bom? E agora terminamos dizendo a nossa importante divisa. Antes ainda, obrigado a todos que entraram aqui, deixaram o seu alô, seu boa noite e sua palavra de incentivo e de carinho, de amor para comigo e minha família também. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.